Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Sou a Priscila, gente, tudo bem? Olá, eu sou o Arthur. Oi, pessoal, eu sou o Daniel. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro da série Se a Mediunidade Falasse, o volume 1, que se chama A Iniciação. Vamos falar um pouco mais do Felipe e das aventuras do Felipe que estão descritas nesse livro. Mas antes disso eu quero apresentar rapidamente o que é essa série, E quem é o seu personagem principal. Até agora outros personagens vão surgir, que é o Felipe. As aventuras do Felipe, elas se dão quando ele torna-se espírita e resolve conhecer a mediunidade. E aí ele vai no centro espírita em busca de práticas e educação mediúnica, porque ele se sente defasado. Ele já está, acho que com 14 anos, e estudava e não tinha prática nenhuma. Então a história começa assim. A partir disso, ele vai conhecer a mediunidade, vai conhecer alguns amigos espirituais e vai ter as suas vivências e as suas aventuras. Para que a gente organize um pouco a conversa, a gente pode conversar pelos capítulos, pode ser? Pode sim. A gente vai conversando. No primeiro capítulo, que se chama No Pátio do Centro Espírita. Todo mundo aqui, obviamente, leu o livro. O que é que chamou a atenção? O que é que vocês dizem desse capítulo? O interessante nesse capítulo é que ele mostra o contato do Felipe com o movimento espírita, ali o contato com a organização atual do movimento espírita e como o movimento trata a questão da mediunidade. É tanto que nesse momento, no pátio lá do Centro Espírita, que ele se encontra com a mediunidade e ela, de certa forma, tenta trazer ele para o que de fato é tratar a mediunidade, como lidar, como conviver com a mediunidade. Para quem ainda não leu o livro, a gente vai explicar que a mediunidade nessa série é representada por uma senhora, É uma alegoria, e ela vai conversar com ele, vai explicar como é que funciona essa relação com os espíritos, com a lei de Deus. E o que é que ele sente em relação à mediunidade? Ele tem uma postura bem natural, assim, de aquilo existe, aquilo é natural para a minha idade, eu estou conversando com a mediunidade, eu tenho um contato com a mediunidade. Eu acho que isso foi o choque, no momento aí narrado, dele com o movimento, de não ver esse tratamento com naturalidade a respeito da senhora mediunidade, no caso. O que é que você acha, Daniel, disso aí? Qual é a sua opinião sobre isso? Como é que é a relação do movimento espírita com o Felipe e a mediunidade? Retrata bem a realidade de hoje, não é? Hoje você vê as mocidades no centro, você percebe o medo de... Não o medo, percebe o receio de separar a prática da teoria, como é ensinada nessa mocidade. Aí muitos jovens chegam lá na frente, seus 18, começa com 13, chega nos 18 com medo da prática, Pois é, e o Felipe foi salvo pela senhora mediunidade, Isso. Como é que é a reação dele? Tem uma frase dele aqui que a gente até colocou no início do capítulo, no índice, na verdade, que diz o seguinte: sinto-me defasado em não conhecê-la, afinal, como ser espírita sem ter contato constante com a senhora? Ele tinha 14 anos. Ele estava defasado, Priscila, mesmo? O que é que você acha? Bem, na verdade, eu acho que a gente fica defasado a partir do momento que a gente tem só apenas a teoria e não a prática. Então, acho que para a gente aprender direito, nada melhor do que praticar, Então, acho que a gente já fica defasado desde que não faça as duas coisas. E ele está buscando, Mas ele não foi tão bem acolhido assim no centro espírita, Ou foi ou não foi? Não foi. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas aí antes, a mediunidade, estou seguindo a ordem do livro, capítulo 2, eles vão conversar no jardim do Centro Espírita, E ela vai falar um pouco qual é a função dela, Porque as pessoas às vezes acham que mediunidade é
é como uma espécie de dom ou de característica que a pessoa pode ter ou pode não ter, né? É quase como que uma opção, assim, eu quero ser médium, não quero ser médium, eu gostaria. E a mediunidade vai explicar para ele que o papel dela é um pouco diferente. Olha o que é que ela diz: sem mim o universo seria solidão e a obra de Deus desolação. A mediunidade não é uma mera opção, a mediunidade é uma característica dos filhos de Deus. Olha como é diferente, né? Não é assim, eu quero ser médium, eu não quero ser, eu gosto. Não é. E ela vem para auxiliar, né, no desenvolvimento, porque ela vai contar toda a história dela, desde o período em que o homem ele só vivia de caça, de pesca, só do que sobreviveu o corpo. E ela mostra que se não houvesse a mediunidade, não tinha esses instintos de procurar o alimento, de procurar viver, o estímulo de se espiritualizar, que você vai ver a evolução até de certa forma do que é espiritualização. Exatamente. Não existiria espiritualização se não houvesse a mediunidade. Quer dizer, então, não é uma mera opção de uma atividade a mais. É como se a pessoa dissesse, eu quero ser patinador, não. Eu quero, né, ser ciclista ou não. Não é isso. A mediunidade é uma característica central da obra de Deus. Então é uma notícia ruim para quem não gosta de mediunidade, porque mesmo indo para outro planeta, você não vai escapar da mediunidade, você pode escapar de diversas coisas. E Kardec, não está aqui, mas só a título de comentário, Kardec vai acrescentar o seguinte: quanto mais evoluído o mundo, maiores as percepções mediúnicas. Então, o único jeito de não ter mediunidade é virar pedra de novo, né? Mentaliza e vira pedra, porque senão não tem jeito. E aí o que eu achei legal é essa visão, quer dizer, de mostrar que a mediunidade não é uma opção. Claro, numa encarnação você pode ter num grau ou outro diferente, mas do ponto de vista da evolução, a mediunidade é o sentido a mais. E nem pertence a um povo e a uma época exclusiva, né? Você vê diferentes povos e diferentes épocas tendo contato com a mediunidade, não é algo específico do... Não é uma característica da obra de Deus, é uma característica dos filhos de Deus, a mediunidade. Então você vai encontrar manifestações diferentes. Do mesmo jeito que a inteligência, do mesmo jeito que a memória é uma característica de todos os seres inteligentes do universo, a percepção, né, além da matéria, também é. E o contato com diversos planos da vida também. Então, foi o meu destaque. E aí, ainda nesta conversa, a mediunidade vai dizer: a minha tarefa principal é ficar com as pessoas para ajudá-las a se espiritualizarem e a proclamarem a verdade. Então a mediunidade também como o Arthur falou, tem esse compromisso de espiritualização, quer dizer, ela é um instrumento de espiritualização. Não é uma opção, um hobby, eu quero ou não quero, eu gosto ou não gosto. Não se trata disso. E é importante falar porque muita gente acha que só é médium quem é espírita, né? Então a mediunidade, ela vem independente da sua religião. São para todos os filhos de Deus, alguns com mais, outros com menos. Independente até de existir espiritismo ou não, porque antes não tinha espiritismo. Né? E tinha mediunidade, como tem relato aí de todo mundo, inclusive pesquisadores materialistas. Né? E é interessante isso, porque eles não vão usar o termo mediunidade, mas os honestos têm que descrever, né? Que foram numa tribo, que tinha um xamã, que tinha um pajé, que curava, e que tinha um ritual de lidar com os espíritos. Isso aí todo mundo tem que colocar, se está fazendo uma pesquisa séria sobre qualquer povo, porque de fato isso acontece. Então, é realmente algo que está além das opiniões e de qualquer religião ou qualquer ciência em particular. A física quântica hoje vai falar dos mundos paralelos. Se você pegar o centro do conceito, é a mesma coisa que nós, espíritas, falamos de mundo espiritual. São dimensões que interagem conosco de uma maneira constante. Então, só para me entender melhor, então, o que seria a definição da mediunidade mesmo? A mediunidade é a sensibilidade humana, né, de captar
a realidade espiritual. Energias, ideias, pensamentos, ou auxiliar essa realidade a se manifestar, no caso das materializações, de objetos que se movem, etc. O ponto central é que a mediunidade nos permite ampliar a nossa percepção de vida. A gente é mais ajudado, a gente consegue ajudar mais, sempre com o estímulo da imortalidade. Por exemplo, o povo até hoje faz de conta que muitos realmente não sabem. Descobre-se seres humanos enterrados de 500 mil anos atrás, com, por exemplo, armas. E aí fica todo mundo, mas por que colocaram a arma, que era algo tão precioso, né, junto de um cadáver? Aí se vai dizer, não, porque as pessoas imaginavam que ele ia precisar no outro mundo. Só que o ser humano daquela época não tinha essa capacidade de imaginação. E aí fica a dúvida. O Espiritismo explica de uma maneira muito simples. Eles viam os espíritos. Como eles viam, eles ou nós, né? Víamos os espíritos, mesmo sem imaginar uma teoria de mundo espiritual, você sabe que vai continuar existindo, você vai ver ele. Então, se ele vai estar lá, ele vai precisar da arma dele. Não há a criação de uma teoria da vida espiritual. Você simplesmente vê. Quem quiser pesquisar na internet, os 2 grandes, maiores pesquisadores indianistas do Brasil são os irmãos Vilas Boas. E eles têm várias histórias de mediúnicas, que a gente pode chamar, com os índios brasileiros. E ele conta uma vez que ele está numa canoa com o índio aponta um espírito, fala o que o espírito está fazendo e depois para. E na entrevista a pessoa pensa, mas ele não podia estar imaginando ou inventando? Ele disse, não, o índio não faz isso, o índio descreve o que ele vê. E um outro caso, que estavam os 2 na floresta, um deles é picado por uma serpente venenosíssima, e o próprio guia começa a chorar e diz, ele vai morrer porque não dá tempo. Até a gente chegar em Manaus para ser atendido, em 3 horas ele morre. Foram para a aldeia, o pajé cura ele, com a orientação dos espíritos. Então são relatos dos maiores acadêmicos do Brasil que pesquisam as culturas indígenas no nosso país. Então isso prova que não é uma invenção do Espiritismo. E uma coisa que você falou que, ou então a gente, é porque a gente pode ter sido a gente também, né, naquela época. Claro, nós aprendemos, isso é que nós aprendemos mediunidade ao longo de muitas existências, por isso que não precisa ter tanto medo. Todos nós já tivemos milhares, provavelmente milhões de experiências mediúnicas. A gente é que cria uma barreira, né? É essa barreira que o Felipe, se Deus quiser, vai conseguir transpor. A gente pensa que mediunidade é só o contato com os espíritos que fica mais que assustam, né? Só que aí você acaba esquecendo que também vai ter o contato com os espíritos bons, com mais conhecimentos. Exatamente. Ou a gente pensa que a mediunidade só está no centro espírita. A gente começa a criar uma série de lendas infantis, porque são infantis, porque se fenômeno mediúnico só pudesse no centro espírita, Jesus estava errado. Jesus conversava com os espíritos em todo canto. Os índios não sabem nem o que é centro espírita, o que é espiritismo. Falo dos índios que realmente, né, estão distantes da nossa realidade aqui. Não sabem o que é isso. Mas eles sabem o que é espírito. Eles sabem como lidar com a obsessão. Eles sabem como receber orientações espirituais para a cura de um problema. Então, é infantil a gente achar hoje que mediunidade é coisa de espiritismo e de centro espírita. Porque qualquer reflexão histórica mostra como é pequena essa visão. Ela vai falar de alguns aqui, vai falar, por exemplo, do Sócrates. Sócrates não era espírita, Sócrates não frequentou curso mediúnico, mas Sócrates era orientado e ele diz isso. Então qualquer historiador ou filósofo materialista vai ter que engolir isso, porque ele diz, é documento histórico, que ele sempre foi acompanhado pelo anjo, pelo espírito protetor dele, e que esse espírito orientou a vida dele toda. Orientou inclusive a ele não entrar para a política, porque a missão dele era ser filósofo. Que era o modelo, de certa forma, que a gente poderia seguir no sentido de ter a orientação do dia na vida toda. Assim, na prática, né? No dia a dia, sim, né? Com certeza. É um exemplo para a gente. Então,
eu acho que essa é a primeira grande parte do livro, né? Onde a gente vai realmente ver esse encontro do Filipe com a mediunidade. E a preocupação da mediunidade em se apresentar para o Filipe de uma maneira natural, clara e honesta. Agora, por que foi essa opção de a mediunidade ser representada como uma mulher? Bem, aí tem que perguntar, a gente pode depois, você pode perguntar, quem está ouvindo pode perguntar para o autor espiritual do livro, né? O autor do livro, na verdade, que é o espírito do Ivan de Albuquerque, né? Porque a senhora, não sei, o que é que vocês acham? Me ajudem a responder isso, não sei. Por que é que o autor espiritual Ivan de Albuquerque optou por apresentar por um livro? Não sei, talvez... Aí a minha opinião, não é a dele, a minha opinião é que, historicamente, as mulheres sempre tiveram mais ligadas, talvez, à mediunidade, à religião, né? A gente vai ver na Grécia, em Roma, sempre houveram homens médios, mas eu acho que as mulheres sempre desempenharam um papel mais importante nesse aspecto. Leon Denis chegava a dizer que as médiuns mulheres normalmente eram melhores, mais capazes do que os homens. Então, talvez por isso a gente possa imaginar. Mas é uma pergunta que quem está ouvindo pode, inclusive, mandar para o autor do livro, né? Aproveito já para dizer, mandem suas perguntas para o Ivan de Albuquerque, que com certeza ele irá responder para vocês. Ou pela psicografia, ou pelo psicofonia aqui. A gente pode marcar no futuro outro programa só para ele vir responder essas questões, sejam quais forem. Mas é uma opinião, né? É uma opinião, talvez por isso. Mas realmente eu não sei, né, os motivos reais dessa escolha dele de representá-la como uma senhora, né, como uma mulher. Talvez reconhecendo que as mulheres de fato são melhores médiums, né? Provavelmente isso, né? Leon Denis era dessa opinião, Leon Denis então defendia isso. E Kardec, né? As 3 médiuns fundamentais para o recebimento e a revisão do Livro dos Espíritos foram 3 jovens mulheres, né? Então tem alguma coisa aí nessa história. Vamos adiante, falando um pouco do histórico, ela vai contar sobre... Eu vou pular um pouco, eu vou falando aqui se vocês quiserem falar. Uma coisa que eu achei bem legal foi a mediunidade aparecendo no Evangelho no lado do Filipe. Né? E aí ele vê outros jovens, vê a equipe espiritual que está ali na hora do Evangelho dele, porque ele achava que fazia o Evangelho sozinho, né? Ele achava, né? Até um dia que ele começa a ver os espíritos participando do Evangelho. E ele se assusta um pouco. Deve ser muito legal. E aí a mediunidade diz, calma que eu não sou perigosa. Porque também é outro mito, né? Um mito é que a mediunidade só é no centro espírita, o outro mito é que não pode mediunidade em casa. Diga-se de passagem, esse livro foi recebido em casa. Então, mas a grande prova disso é a gente estudar a Revista Espírita. Ali está muito claro. A grande maioria das orientações que Kardec recebia eram de grupos familiares, grupos feitos em casa. Na casa de Kardec. Na casa das pessoas, na casa de Kardec inicialmente e depois na casa das pessoas, dos espíritas de Paris e de outros lugares. Então são reuniões feitas em casa, numa sala da casa, né? Os bons espíritas mantiveram essa tradição. Hoje nós estamos aqui na Associação La Espírita Meimei, que foi fundada, né, por Maria Augusta, por Dona Maria Augusta, mas ao longo da vida dela, até antes de desencarnar, a grande maioria das atividades dela era na casa dela. Tinha reunião mediúnica na casa dela, reunião de materialização ocorreram na casa, né, de Maria Augusta, reunião de desobsessão tinha toda semana, enfim, e parece que alguém inventou que não pode, só esqueceu de consultar a Kardec e os bons espíritos. Tem o exemplo também de Peixotinho, né? Peixotinho, excelente. Te falaram que a filha dele comenta que durante o Evangelho tinha os fenômenos de materialização, que os espíritos materializavam rosas, pétalas de rosas sendo jogadas em cima deles, exatamente, né? Haviam vários, e tinha reunião regular de materialização na casa dele também. Quer dizer, e engraçado que fala sobre, porque as filhas eram crianças na época, né? Crianças. Nem por isso ficaram perturbadas porque viram os espíritos. Na verdade, amavam, porque eles ajudavam muito elas, assim, abraçavam. Elas disseram que eles abraçavam, que levantavam elas e ficavam rodando assim, igual aquele
abraço bem carinhoso, né? Então é muito legal ouvir o vídeo dele tá no YouTube, inclusive. Como é que chama? Alguém lembra? Eu acho que é Peixotinho, médio de materialização, mas eu posso verificar. Não, se botar isso, eu acho que já encontra, né, Peixoto? Eu acho que é um dos melhores documentários que a gente tem no movimento espírita, um dos melhores. Excelente mesmo. Né? Porque mostra a naturalidade, né, com que as filhas dele, crianças, não é nem jovem, é criança, viviam os fenômenos mediúnicos em casa. Estava orando, caiu uma rosa nelas e, poxa, que bonito. Ninguém saía correndo com medo. Então, eu acho que é um outro exemplo excelente, né, que você traz aqui. Depois, nós vamos falar do Colégio Allan Kardec. Gente, o que é que vocês acharam do Colégio Allan Kardec no plano espiritual? Me contem. Achei tudo. O que é que você gostou mais? Morrendo de vontade de estudar lá. Assim, é muito lindo lá, é muito organizado. Ele consegue, de certa forma, mostrar um pouco de como é o colégio lá, a organização, o que é que você pode fazer para ter acesso a alguns cursos legais. Eu gostei muito. Daniel, quais foram as suas impressões do Colégio Allan Kardec? Foi muito interessante você ver a riqueza de assuntos que você pode conhecer, matérias que você não imagina nunca que existiriam. Disciplinas. É bem interessante você saber que existem esses estudos e ainda existem aulas em relação a isso, né? Arthur, suas impressões. É a dinâmica do colégio, desde a questão da construção, né, da parte estrutural, que de fazer modelo, escola modelo, vamos dizer assim, em estrutura. Um castelo, né? Castelo, salas, biblioteca, jardim. Você vê uma estrutura bem grande para receber essas crianças, esses jovens que vão estudar lá. Além da parte da estrutura, a parte de conteúdo, porque, como o Daniel falou, né, você vê disciplinas que para nós aqui na Terra talvez não seria, para alguns é racional estudar, mas são importantes para o desenvolvimento de todos, né? Se a gente até pudesse ter disciplinas assim aqui, seria uma boa. E o quanto precisa estar bem, procurar estar bem para poder estar dentro da escola. Também isso é interessante, porque no próprio livro fala algumas passagens do Felipe e de alguns de seus amigos se sentindo um pouco mal ao passar pelo jardim, ao subir as escadas, porque precisa de oração, de vigilância, de estudo, de preparação para poder até entrar na própria escola, né? Então você vê um projeto sério, um projeto que... E isso foi o que mais me chamou a atenção de tudo. Eu achei bem interessante, porque de um lado os portões estão sempre abertos, como quem diz, todo mundo pode, todo mundo é convidado a participar daqui. Mas aí a seleção começa logo na entrada, na estrada da entrada, né? No percurso até o castelo. Quer dizer, se você não está bem, você não consegue. Não consegue. Mas não consegue mesmo, porque você começa a passar mal, vontade de vomitar, se sentindo, né? Exatamente. Não é que o ambiente da escola seja pesado ou ruim, é que se você está pesado, causa um choque com as energias boas de lá, né? Agora uma coisa, no caso, esse colégio é só para jovens? A gente vai descobrir que não, vai ter grupos e grupos. Na verdade, é um colégio que é para todos, né? Há um enfoque nos jovens, talvez pelos jovens estarem sendo excluídos do movimento espírita. E também porque, de fato, se espera, né, que a nova geração, que os jovens de hoje, é que vão criar um padrão diferente de espiritismo. Mas a gente vai ver nos livros seguintes que adultos também participam, né? Mas é uma atividade que o jovem tem pleno espaço, né? Digamos assim, em pé de igualdade, de responsabilidade. Então não há nenhuma exclusão em nenhum sentido. Pelo contrário, é uma escola em que há a inclusão dos jovens, né? Porque hoje, infelizmente, no movimento encarnado, isso vai mudar, os jovens de alguma maneira são excluídos ou não são acolhidos, né? Que não acolher é um tipo de exclusão.
Então, é aberta para todo mundo. E o bonito é que é aberto para todo mundo, mas não é de qualquer jeito. Né? Tem que haver essa preparação. Tem que haver essa harmonia íntima. E aí a gente vai ver um princípio muito bonito espírita e que é colocado muito claramente por Eurípides, né? Como vocês que vão ler o livro vão descobrir, que é o diretor espiritual dessa escola. Quer dizer, e que é uma expressão do ensino do Cristo. Né? Muitos chamados, poucos escolhidos, ou a parábola do festim de núpcias, quer dizer, todos são convidados, mas aquele que não está preparado não pode ficar. Então é uma regra que no final das contas é a lei de Deus, quer dizer, Deus ama todos os seus filhos igualmente, Deus dá oportunidade para todos os seus filhos, mas não quer dizer que ninguém vai evoluir sem esforço. Não é porque Deus me ama que eu vou ficar, né, inútil e vai ficar tudo bem, não vai. Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso. E não só isso, né? Tem uma coisa que é ainda mais legal. Tem a entrada, e aí eu não sei se eu estou adiantando, se eu estou misturando os livros, mas eu vou falar, porque está no assunto. Tem a entrada e tem os andares do castelo, que também estão abertos para todo mundo. Mas você tem que conseguir subir. Né? A sua vibração tem que estar adequada para que você consiga vencer aquele lance de escadas e chegar bem. Então, tudo é conquista. Tudo é conquista. A primeira conquista é você entrar. Depois a conquista é você ir conseguindo chegar aos andares de cima. Cada andar significa acesso a uma biblioteca mais ampla e mais profunda, acesso a cursos mais aprofundados. Mais uma vez, tem que conseguir chegar. Ninguém vai lhe impedir. Mas a sua vibração tem que permitir que você consiga chegar lá. E depende só de você mesmo. Não adianta você ter um amigo lá, assim, né? Tipo, me dá um jeitinho, me ajuda aqui. Não tem jeitinho. O máximo que o amigo vai fazer é ele estimular ele a aplicar um passo. Tudo bem, ajuda. A amizade ajuda, mas a amizade não resolve o problema do seu esforço. Né? Até porque a amizade no sentido saudável é uma conquista, né? Eu conquistei a simpatia de um bom espírito porque eu me esforcei, então já é um mérito meu. De qualquer maneira, né? Aquele espírito está me ajudando por amor, por misericórdia, mas porque também ele, né? Ele é eu me tornei simpático a ele pelo meu esforço. Mas não vai chegar e dizer, eu lhe amo muito, eu vou lhe levar para o andar lá de cima. Não existe, né? Não existe porque os bons espíritos primeiro não fazem isso. Primeiro não fazem isso. E aí a gente vai ter a escola, vai ter o Felipe, vai ter os amigos. Alguém quer comentar mais alguma coisa dos amigos dele? Alguma coisa que algum amigo que ele conheceu que chamou a atenção de vocês? Ele já começou a fazer amigos lá, né? Sim. Não é isso? Tem a Alessandra, no caso. Sim, conta a história da Alessandra, que você, como é que é? O que é que chamou a atenção para você da Alessandra? A Alessandra é interessante o caso dela, porque eu acredito que seja um ponto em que muitos jovens vão se identificar. Em que sentido? Ela na casa dela, ela convive com o pai que é alcoólatra e ela tem mediunidade bem aflorada, ela vê os espíritos dentro de casa, os espíritos no processo de obsessão com o pai dela, e mesmo diante daquela situação, ela tem uma postura que para muitos é de se espantar para uma criança. Um controle. Criança, quantos anos tem a Alessandra? Bastante tempo. Não, ela tem uns 14, 15 não é mais criança não. Mas eu digo assim, pro mundo hoje, entendeu? A visão ainda atrasada de algumas pessoas hoje. E ela tenta ter o apoio da mediunidade. Já vem a questão da mediunidade como auxílio. Tem a mediunidade como apoio, como auxílio para poder ajudar o pai dela e ajudar ela mesma. E ela narra isso para os amigos dela, e eu sinto que os outros amigos percebem isso como um estímulo. Tipo assim, a minha situação não é tão pior do que eu pensava, então eu posso fazer sempre um pouco mais e melhor. E eu acho isso interessante. Legal, quer dizer, ela usa a mediunidade para ajudar o pai dela. Para usar o pai dela, ela ainda expõe para os amigos que ajudam os amigos também.
Legal. Tem mais 2 amigos lá, né? Ele, na verdade tem alguns, mas ele, num determinado grupo fica ela, a Alessandra, o Felipe, o Abelardo e o Cirilo. Que também tem histórias, né? Acho interessantes. E depois ele conhece uma outra pessoa que também é bem legal, que é a Lani. Deixa eu falar um pouquinho da Lani, que eu achei legal. Porque a Lani, ela tem 12 anos, a missão dela é psicografar. E ela está já chegando na hora de psicografar. Só que a Lani vive uma angústia muito grande, porque os pais dela são muito católicos. E ela veio com a tarefa da psicografia. E aí ela vai conversar sobre esse drama com o Felipe, né? Quer dizer, ela ama os pais, se dá super bem com os pais, tem afinidade, mas eles são católicos. Ela é espírita e sabe que tem uma tarefa ligada à psicografia e que ela tem que começar logo. E aí eles vão conversar, não vou contar a história toda, mas vão conversar um pouco sobre isso, né? Sobre esse conflito que ela vive, como ela está lidando com isso, né? Um espírito já... Aí tem um ponto interessante da metodologia da escola, essas dinâmicas relacionais, né? Tipo assim, eles divide a turma em grupos e naquele grupo eles dividem experiências, compartilham experiências. Um contando para o outro como é a convivência com a mediunidade, como eles tratam isso dentro de casa e fazendo relação também com a missão que cada um tem que executar, né? Eu acho uma coisa interessante falar que, na verdade, eles, no caso dessa história, todos eles estão encarnados, né? Sim. E eles se encontram no plano espiritual. Exatamente. Quando dormem, é que eles vão pro castelo, isso, no caso, pro colégio Allan Kardec. Exatamente. Então, eles contam o dia a dia deles, como é, assim, né? Os conflitos, os problemas. À noite eles vão pra lá. Quem consegue chegar lá, né? Aí, esses conseguiram chegar, entrar e subir e chegar na sala, né? Pronto. É interessante falar isso. E aí, no final, a gente tem, né, o capítulo que dá título ao livro, chama Iniciação. E aí a gente vai ter o convite, né, de Eurípides para esses jovens. Porque aí é preciso a gente entender que, do ponto de vista espiritual, independente da nossa idade, todos nós somos espíritos que já temos, né, uma boa estrada percorrida, e todos nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então, esses jovens, alguns adolescentes, eles vão ser convidados por Eurípides a se integrar no colégio e se integrar aos jovens que hoje também já estão reencarnados, outros reencarnados, para ajudar na melhoria do mundo. E aí o final é esse, né? O final é esse convite individual. O que eu achei bonito é que o convite é individual. Quer dizer, está todo mundo na sala, mas através da percepção espiritual, cada um é convidado individualmente. Não é interessante isso? Não é uma coisa assim, ó, quem quer levanta a mão, não sei o que, não. É uma coisa que é como se cada um tivesse sua percepção, né? Para de ver os outros e recebe um convite individual. E aí o ponto interessante, e ninguém interfere, né? O Ivan, que está acompanhando o Felipe, não interfere. E o Eurípides, ele é como se fosse um coordenador lá, né? O Eurípides, a gente vai ter um programa para falar do Eurípides quando a gente for relançar, né, a segunda edição do meu amigo Eurípides, que está no site também, né? Olha lá em livros. O Eurípides, ele é o coordenador espiritual do Colégio Allan Kardec, e o Eurípides é o coordenador espiritual da nova geração que está no mundo. Os espíritos, o que é a nova geração? São espíritos que já estão reencarnados e que vieram instituir novas práticas na Terra, no movimento espírita e na sociedade, nas escolas, nos hospitais, em todos os cantos. Então, o Eurípides é o coordenador espiritual da nova geração, né? A gente não vai falar muito da vida dele, mas é um espírito que está ligado ao Cristo. Era um jovem ligado ao Cristo há 2000 anos atrás, quando o Cristo esteve na Terra. Que o nome dele era Marcos. Que era chamado Marcos, daí o nome do nosso grupo, o Grupo Marcos, em homenagem a essa encarnação de Eurípides.
Certa vez perguntaram para o Chico, né? Chico, mas o Eurípides é diretor realmente de uma colônia? Essa colônia é realmente dirigida pelo Eurípides? E o Chico disse, é uma das. E é interessante como o Chico Xavier, porque Chico Xavier tinha uma dimensão mais clara da grandeza do Eurípides, né? Então ele não falava Eurípides Barçanufo, ele dizia o apóstolo Eurípides, porque ele sabe que Eurípides tem uma dimensão espiritual de um apóstolo, né? Até porque há 2000 anos atrás ele foi um dos mais lúcidos seguidores do Cristo quando o Cristo esteve na Terra. Mas a gente depois vai falar um pouco mais disso, né, da vida dele como essênio, da relação dele de Bezerra de Menezes, Caibá, na época do Cristo, e etc, etc. Então, Eurípides é o diretor espiritual dessa escola, né? Como ele foi o diretor encarnado do Colégio Allan Kardec, fundado no Brasil em Sacramento. Quer dizer, a ligação do Eurípides com a juventude e com a educação não é uma coisa fortuita, né? É um projeto milenar. Então, quando ele vem, a última encarnação dele no Brasil, como Eurípides Barçanufo, ele funda uma escola chamada Allan Kardec, não por acaso. Na verdade, ele funda a escola orientada por Maria de Nazaré, né, a mãe do Cristo, e ali ele desenvolve práticas mediúnicas com os jovens. Teoria e prática. Teoria e prática, né? Talvez para não dizer, olha, dá para fazer, né? Espíritas não tenham medo de envolver jovens responsáveis na atividade mediúnica. E Eurípides fazia desobsessão, Eurípides fazia muitas vezes operação, receituário mediúnico, manipulação, tudo com a ajuda de seus alunos jovens. De mais ou menos quantos anos esses jovens, uma média? A gente tem depoimento de jovens de 14, de 16, de 18, mas as crianças, por exemplo, que participavam do estudo dele e que sempre tinham uma mensagem de psicofonia, você tem relatos a partir de 3 anos de idade, você tem crianças participando. Oh, que lindo. E aí, isso aí é relato histórico. Elas viam ele incorporado porque no caso, porque a mensagem. No Colégio Allan Kardec, às quartas-feiras tinha o estudo da doutrina espírita, né, do Evangelho, da mediunidade, etc. Eurípides era aberto, todos os alunos podiam participar, né? Não era obrigado. Os portões também eram abertos aqui, né? Não ia quem queria, ia todo mundo, tinha debate, tinha discussão, tinha uma série de dinâmicas, e no final Eurípides sempre dava uma comunicação de psicofonia. Vinha apóstolo Paulo, vinha Maria de Nazaré, vinham vários espíritos. E esses as crianças até de 3 anos todos assistiam, inclusive crianças. Todos assistiam, era aberto para todos os alunos. Então, é uma prática de Eurípides também. Então, a mediunidade com jovem não foi apenas uma prática de Kardec e de Jesus, né? Como se isso fosse pouco, né? Uhum. Mas a gente tem no Brasil a mesma prática com Eurípides, né? Você tem com Jesus, você tem com Allan Kardec e você tem com Eurípides Barçanufo. Então, no colégio dele, além das matérias normais, assim, de um colégio, também poderia, além de estudar matérias espíritas, você também estudava, assistia psicofonia, participava de reunião mediúnica, cuidava dos obsidiados. Os obsidiados eram tratados dentro do colégio. Com a ajuda dos alunos. Com a ajuda. Os alunos é que tratavam. Tinha escala para passar a noite com os doentes. Mas se você estiver interessado, mande um e-mail que a gente faz um programa sobre o Colégio Allan Kardec, né? Eu tive em Minas há poucos meses, em outubro do ano passado, e aí, enfim, a gente pode juntar todas essas histórias. O colégio ainda existe hoje, não funciona mais como Eurípides, mas vale a pena conhecer, quem puder e quiser. E aí a gente pode ter um programa sobre o Colégio Allan Kardec, né? Como é que era essa prática, as operações mediúnicas, as curas, as materializações que os alunos ajudavam e comprovavam, enfim, e tem dezenas de casos de testemunhos históricos. Depois a gente fala das informações mediúnicas, mas o que eu estou falando aqui é registro histórico, tem documento histórico, tem testemunho, tem tudo. E tem no livro algumas coisas, né? Para quem quiser já se adiantar, tem um livro para baixar pelo site. Pronto. O meu amigo Eurípides Barçanufo. Já é um começo, né, para conhecer Eurípides, que está tudo lá. Então, enfim, Eurípides é o diretor espiritual dessa escola, né, na qual os jovens são muito bem-vindos. E o final do livro é um convite individual de Eurípides para cada um dos alunos, e nós acompanhamos esse convite individual para o Felipe, porque o Felipe reencarnou com a missão no movimento espírita, mas ele também pode se acovardar e falhar e fugir.
Então é um momento especial. O livro termina com esse convite de Eurípides para Filipe, se ele realmente quer ser um discípulo do Cristo, trabalhando junto com Eurípides Barçanufo. Mais alguma coisa? Alguém quer comentar? Não? Então, como todos os programas, vamos fazer o nosso evangelho, ler um trecho e passarmos para a parte da prática, da comunicação com os amigos espirituais. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoastes ao homem quando ele vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo, tirando esse tempo para o nosso autoconhecimento e no caso, a evolução. Autoconhecimento porque isso vai nos ajudar a cada vez mais nos conhecermos e nos melhorarmos. Muito obrigada por tudo. Assim seja. Que o Cristo possa nos iluminar sempre, nos impulsionando às conquistas verdadeiras do Espírito, nos acalentando nos momentos de dificuldade, acima de tudo, nos ensinando o amor, o perdão e a caridade. O Colégio Allan Kardec é uma realidade em nossa esfera de ação. A série Se a Mediunidade Falasse é o convite que estendemos em nome de Eurípides a todos os corações que sinceramente buscam a verdade e querem servir ao Mestre de Nazaré. Eurípides Barçanufo é o espírito sublime que expressa para a juventude atual o perdão de Deus por seus erros do passado. Um perdão que é verdadeiro, porque é convite ao trabalho regenerador. Jovens amigos, entendam sempre toda esta série que a cada mês vos apresentaremos um episódio diferente, como um convite do Criador, que nós apenas somos os portadores. Caminhem em direção à luz, caminhem em direção ao alto. Desfaçam-se, meus amigos, de tudo aquilo que vos prendem aos erros do passado e, sentindo no coração o perdão sincero do Pai, trabalheis incessantemente para conquistar o acesso às esferas superiores do amor e do saber. Jovens amigos espíritas, iniciamos o bom trabalho do bem neste mundo. Não percai mais o vosso tempo em lazeres perniciosos.
Amai, estudai, interagi constantemente com os vossos guias espirituais, e eles saberão vos induzir a encontrar Deus nos vossos próprios corações. Afastai-vos daqueles que complicam o vosso caminho em direção ao Mestre. Estudai Allan Kardec, que cria imensa estrada de acesso aos saberes mais elevados deste mundo. Amigos, entendei. Esta série se destina a vos mostrar as dificuldades a serem superadas, as conquistas a serem realizadas, o amor a ser cultivado no próprio coração. Estaremos próximos de todos aqueles que decidirem iniciarem-se no amor de Deus com uma vida abnegada. Estaremos acompanhando cada um de vocês que, ao lerem os nossos livros, fizerem uma prece pedindo para participar desse trabalho. Não vos enganeis. A realidade espiritual é inegável para aqueles que têm olhos de ver. Não vos enganeis com os cegos do mundo. Não vos enganeis sobre a vossa própria capacidade. Sois espíritos imortais. E se essa obra chega em vossas mãos, é um convite. É um convite para participar de maneira mais lúcida na própria obra de regeneração do mundo. É um convite de verdadeira iniciação espiritual, que significa tornar-se abnegado, disciplinado no bem, amigo dos sofredores. Meus queridos amigos, imenso esforço foi feito para que esse livro e essas palavras chegassem aos vossos corações. Acolhei-os com amor. Meditai com disciplina e lucidez. E vos prometemos, se houver de vossa parte uma decisão sincera, ao sair do corpo estaremos juntos, trabalhando, estudando, ampliando a capacidade de amar e de servir. Porque Eurípides, conforme nos disse, irá potencializar a capacidade de todos aqueles que possuem um coração não puro, mas com sincera devoção à causa do seu Mestre, que é o nosso Mestre. Despedimos-nos, desejando o contato mais próximo com cada um de vocês, e colocamos-nos à disposição para que nos programas futuros possamos vir aqui para responder às vossas questões sobre o livro ou questões que surgiram a partir da leitura de nossos livros, porque sabemos que Deus abençoa a solidariedade e a renovação de nosso mundo, a renovação da terra, se dará pelo trabalho coletivo de todos aqueles que, cansados da imundície da matéria, resolveram candidatarem-se a discípulos do amor imortal, discípulos de Jesus de Nazaré, orientados por Eurípides Barçanufo. Muita paz, do vosso amigo sincero, Ivan de Albuquerque. Mestre Jesus, muito obrigado pelo aprendizado de hoje e por essas novas luzes em nossas mentes e corações. Obrigado e assim seja. Assim seja.